Sou muito grato às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a presença e outras qualidades que, sem essas adversidades, eu jamais conheceria. Prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura. O programa Voz da Tradição de hoje traz para os senhores ele que é músico, intérprete, compositor, Alexandre Bruneto. Buenas, Alexandre Bruneto, seja bem-vindo ao programa Voz da Tradição para podermos conversar e falar de todo esse sucesso que vem fazendo aí ao mundo tradicionalista. Uma alegria para mim, Elomir, estar nesse programa. Eu acho que é uma janela tremenda para a cultura do nosso Rio Grande. Alexandre Bruneto, mas onde é que começou toda essa tua trajetória, essa tua estrada, Bruneto? Começou aonde? Aqui em Porto Alegre? Tu és do interior? De onde é que tu vens com essa tua raiz tradicionalista? Eu comecei de piá, né? Dançando em CTG, um CTG chamado Tropilha Farrapa de Lajeado. Lajeado começou a tua origem? Isso uns 80 quilos atrás, isso. Só uns 80 quilos atrás, não uns 79 por aí. Não, uns 80. E eu comecei a dançar, mirim, juvenil, e me apaixonei pela dança tradicional, pela música também, mas longe de pensar que eu chegaria a tocar para algum grupo de dança. E fui dançando, dancei algumas edições do Fegarte. Chegasse a dançar o Fegarte? Dancei o Fegarte. E daí eu fui em 1992, para 93, eu fui servir o Exército em São Gabriel. E lá eu comecei a minha carreira como músico. Toquei lá no CTG Caguaté, primeiro CTG que eu toquei em São Gabriel. Depois fui para o Tarumã. E lá eu comecei a entender o que era. Naquele ano, se eu não me engano, foi a primeira interregional, que na época se chamava, se eu não me engano, macro-regional. Macro-regional. Isso, em Uruguaiana. E de lá para cá não parei mais. São mais de 20 festivais aí que eu já participo e tocando, né? Mais alguns dançando. E lá um coreógrafo de Porto Alegre me viu tocando. Lembra quem era ou não? Alexandre Oric. Te viu tocando, o Ganso? O Ganso. Me viu tocando e me convidou para fazer parte de um CTG chamado Tiaraju, onde eu estou há 18 anos já. Que espetáculo! 18 anos que eu trabalho nesse CTG, um dos CTGs que eu trabalho. E hoje eu sou praticamente um porto-alegrense, né? Um porto-alegrense. Tem mais tempo de Porto Alegre do que de Lajeado. Mas tu dançou um período curto, dançou? Eu dancei bastante tempo, mas no Fegarte foram três anos só. 89, 90, 91. Fegarte ainda? Fegarte. E daí em 92 eu já comecei a tocar, né? Sempre o violão, Bruneto? Sempre. Comecei só cantando, não sabia tocar violão. Sei muito pouco até hoje. E comecei cantando, e desde os meus 14 anos, 15 anos, eu já tinha uma voz grave. E daí os colegas diziam, tu tem que cantar, tu tem que ser locutor de rádio, essas coisas. E aquilo foi me instigando, e eu comecei a aprender a tocar um instrumento. E fiz minha carreira toda dentro do CTG. Tu chegou a tocar e cantar com o Jorge Praz? Não. Tu vê que eu ia esquecer do maestro Jorge Praz. Na verdade, o coreógrafo que me trouxe foi o Alexandre Oric. Perfeito. Mas quem foi fazer uma correção musical na época foi o maestro Praz. Então, ele que falou para o Alexandre de que tinha uma pessoa lá que poderia fazer parte do conjunto musical do CTG. O maestro Praz, que já está na Estância do Céu, isso. Que te indicou para o Isso. Eu já tinha um contato com o Miguel Castilhos, o Miguelzinho, em festivais, que eu já participava naquela época.
festival estudantil, e eu já tinha Canto da Lagoa, um festival de música mais aberta, mais urbana, assim, e eu já tinha um contato com o Miguel, mas não sabia da relação dele com o CTG, nem sabia que ele fazia parte. E a gente se encontrou com o maestro Jorge Praz na época, e ele deu referências boas minhas pro CTG, e eu fui contratado. Saí de São Gabriel e vim para Porto Alegre. Vim para Porto Alegre. Que maravilha. O maestro Jorge Praz já nos deixou, já foi morar na Estância do Céu. Sim. Foi o homem responsável de tirar as notas musicais do piano para a gaita. Porque as músicas eram feitas em notas musicais no piano, não sei se esse é o termo. E ele foi responsável por tirar, era conhecido como maestro Jorge Praz. Dava orquestra, fez vestibular na URGS para música e chegou lá e estava dando aula, no menos esperado. O maestro Jorge, ele não era só um músico, ele era um ser humano incrível. Um artista, ele chegou a tocar piano no Enarte, né? Aquele famoso Enarte 97. Ele tocou piano, então foi a despedida dele do festival, né? Foi. Aquele ano, a partir daquele ano não tocou mais e faleceu logo, alguns anos depois, né? Bruneto, e o teu primeiro Enarte como músico, quando é que foi? Foi pelo Tiaraju também? Não, foi pelo CTG Tarumã de São Gabriel. Foi o primeiro Enarte como músico? Sim. Foi com o CTG Tarumã. Aliás, foi o primeiro CTG da cidade que conseguiu chegar a uma final do Enarte. Foi aquele ano, 1995. Tarumã. E tu já cantava para eles? Sim. E toquei mais 2, 3 anos, e daí eu vim para Porto Alegre. Que maravilha. Nós, telespectadores da TV Tradição, nosso programa Voz da Tradição tem o patrocínio da Tecnisan, solução em meio ambiente. A Tecnisan é uma empresa com mais de 20 anos de experiência nesse meio de meio ambiente, protege o meio ambiente de verdade. E a Erva Mate Barão e Chás, nós estamos aqui saboreando um bom chimarrão. Hoje nós temos o privilégio de conversar com o Bruneto. Alexandre Bruneto, como todo mundo conhece, ou Bruneto, já tem o seu grupo hoje, depois nós vamos falar desse grupo. Por enquanto nós estamos falando dos sucessos e o início da carreira de Bruneto. Aliás, como todo músico, começa a bater no pezinho lá e tocando e tal. E nós estamos bem recentes ainda ao Enarte, e o Bruneto toca para alguns CTGs, não é mais só o de São Gabriel, nem o Tiaraju, toca para mais CTGs, e nós vamos continuar falando disso. E depois lá do Caiboteto foi para onde? Então, eu saí do CTG Tarumã de São Gabriel. Tarumã. Toquei uma época, toquei em vários CTGs de São Gabriel, que lá é uma cidade assim que tem muitos CTGs. Cidades Marechais. Querência, Chucra, aquelas cidades, Rosário, ali perto também. Acabei tocando para alguns CTGs daquela região. E eu sempre fui um homem do interior, né? Do interior. E eu cheguei em Porto Alegre e fiquei meio assustado assim com o tamanho de Porto Alegre e não acreditava que a cultura gaúcha, que essa coisa tivesse expansão na capital. Com tanta força como eu vi quando cheguei. E daí comecei a tocar no CTG Tiaraju, aqui de Porto Alegre. E daí fui convidado para tocar em mais um CTG, outro. E graças a Deus eu devo tudo aos CTGs, né? Porque eles que me deram condição de hoje ter minha família. Eu cheguei aqui em Porto Alegre sozinho, né? E hoje eu tenho uma esposa e 2 filhos, a Gabriela e o Rafael. E o CTG sempre me deu essa condição, né? Sempre me respeitaram muito, assim, como um prestador de serviço do CTG, um colaborador. E hoje eu trabalho em alguns CTGs que são referências no Rio Grande do Sul. E tu sempre foi muito pontual, né, Bruneto? Eu cheguei a te acompanhar na ocasião do Tiaraju, sempre muito pontual, sempre muito assíduo a seus compromissos. Sim. Eu acho que é o mínimo, né? Porque o trabalho do CTG são poucas pessoas que ganham
E ganha bem são hoje para tocar no remunerados. Olha, eu não sei o que é ganhar bem. Eu estou longe disso aí, mas quem sabe um dia. São poucas pessoas remuneradas no CTG. É por isso que eu perguntei então, que tu ganham tem que bem. respeitar essas pessoas. Não, é que se vocês ganhassem bem realmente, esclarecendo ao nosso telespectador... Sim, Bruno, claro. tu não tocava em 4, 5 CTGs. Não. Tu tocava no CTG-A E deu. e ficava Isso aí. curtindo a família, compondo, tudo Isso aí. mais. Os músicos de CTGs, que alguns patrões questionam, alguns coordenadores questionam, cobram muito caro. Senhores, eles viajam, não têm família, ou seja, não podem dar atenção às suas famílias para dar atenção aos CTGs. Por que eles tocam em 4, 5 CTGs? Para enriquecer as suas riquezas, para comprar mais uma fazenda ou para poder se sustentar? Por isso que eu já levei a essa pergunta. Sim, com certeza. E seria bom, né? Seria Se a gente bom, pudesse ser claro, exclusivo de claro. algum CTG, mas infelizmente não dá por causa do CTG mesmo. A condição financeira hoje é um problema para todo mundo, né? Para o CTG pequeno, para o CTG As grande. dificuldades são muitas hoje. Muitas. Financeiras, são muitas dificuldades. Apesar de todo esforço, sempre... Né? Hoje um Enarte, para te levar um grupo, o Enarte é uma... Tu tem noção de quanto custa levar um grupo Enarte? Não sei. Aproximadamente. Não sei. Eu não sei, mas Eu estou esperando não é pouco, não. deixar o nosso telespectador ansioso. Eu estou esperando baixar a poeira das redes sociais Sim. sobre o campeão, sobre o vice, sobre o terceiro, sobre isso e aquilo. Hoje esse programa nosso está indo ao ar dia 8 de dezembro e eu estou esperando baixar a poeira. Até lá a poeira vai ter baixado. Não sei. Ou se a poeira vai levantar mais ainda. Porque nós conversávamos aqui, antes de iniciar o programa, tu me dizia assim, Elomiro, não sei hoje se é bom ser campeão ou se é bom não ganhar nada, pelas críticas, pelos comentários. Então eu estou esperando baixar a poeira e vou conversar com esses 5 campeões do Enarte, eu vou ver se eu consigo trazer todos. Se eu não conseguir trazer todos, que é o Lalau Miranda, que é o Aldeia, que é o Clube Recreativo do Alegrete, Juventude, Isso. o Tiaraju e o Rancho, que é o campeão. Eu vou tentar trazer desses 5, uns 2, para conversar aqui. Sim. Até porque não juntos, para falar exatamente disso. Porque as pessoas se preocupam muito com o primeiro lugar e não levam em conta da grandiosidade que é o espetáculo. E a minha opinião sobre isso se resume ao seguinte: eu acho que o Enarte é de muitos campeões, né? O Enarte Isso nós não combinamos antes de se apresentar o programa. Não combinamos. Esta é a minha opinião. O Enarte é um festival, eu acho um festival tão maravilhoso, tão rico, tão grandioso. Me faltam adjetivos para o Enarte. Sabe qual é o meu adjetivo? Que se o Enarte fosse fora do Brasil, não é fora do Rio Grande, fosse num país da Europa, seria o evento mais famoso do mundo. Como tem lá a entrega do Oscar do cinema em Hollywood, quem não ouviu falar nisso ou não sabe disso? O Enarte seria um Oscar em Hollywood. Sim. Se não fosse no Brasil. E então essa questão de ser ou não ser campeão, de ganhar ou não ganhar, meus grupos... Tu toca para quem hoje, ô Bruneto? Tiaraju? O Tiaraju é o CTG que eu toco há mais tempo. Há mais tempo. Mas eu toco para o CTG Aldeia dos Anjos, de Gravataí. Toca para o Aldeia. É um multicampeão, né? 10 anos campeão. 10 anos, 10 títulos. E uma qualidade tremenda. Um padrão tremendo. E um detalhe, qualidade e padrão. O Aldeia não muda essa qualidade, esse padrão, não. Pensando no avaliador que vai avaliar o Enarte 2015. Eles têm uma linha de trabalho. A cultura do Aldeia é de trazer um bom trabalho, de trazer um espetáculo. Um espetáculo. É sempre muito bem pesquisado, muito bem pensado. Né? A Lúcia Brunelli, há 3 anos que eu tenho uma parceria, porque eu venho... Ela é a coreógrafa do Aldeia. Coreógrafa. E venho fazendo as músicas também, então... Tu é o compositor desses CTGs todos, Bruno? Além do Tiaraju e Aldeia, para quem mais tu toca? Ronda Charrua. Pro Ronda tu toca? Ronda Charrua, que foi campeão ano passado, também é um... E não sei por que não ganhou esse ano de novo. Não ganhou na minha colocação entre os 5. É o que eu estava te falando, que o Enarte são vários campeões. Né? Tem um campeão do público,
Tem. Né? Daqui a Mais pouco popular. poderia ter um troféu. Já tem um troféu de grupo mais popular, que o Honda, se não me engano, ganhou pela terceira vez agora. Mas o que vale para muita gente ainda é aquele de primeiro lugar, independente de quais... O espetáculo apresentado. Então, eu não posso falar nada tecnicamente de dança, porque eu vejo a harmonia do grupo, está muito bonito a música, né, que a gente é o nosso lado, mas tecnicamente não posso dizer se aquele grupo foi melhor ou pior que o outro. É o meu caso. Tecnicamente, não posso falar. Não posso falar. Mas eu vejo muitos campeões do Enarte. Esse ano eu vi vários campeões do Enarte. Bruneto, resumiu tudo do Enarte que eu tenho tentado dizer. O Enarte tem vários campeões. Vários. Vários. Mas só retomando. Então, o Honda foi um CTG que levantou o público com 4 coreografias diferentes nos 2 dias, né? Ele já veio com uma responsabilidade muito grande, porque tinha sido campeão ano passado e tinha feito aquele trabalho com os barcos. Então é muito difícil. É muito difícil fazer com que as pessoas se levantem para te aplaudir. E fizeram um belo trabalho esse ano. Então é digno de um campeão também. Né? O Tiaraju, segundo lugar. Né? Então, o Aldeia é 4º lugar. Eu toco para um grupo chamado Heróis Farroupilhas também, de Caxias. Um grupo foi muito bem. Muito bem, ficou em 7º lugar. Né? E tem um grupo que não foi para a final, infelizmente, que foi o Recanto dos Tauras, do nosso amigo Miola. Do Miola, um grande amigo meu. E não foi para a final, mas sempre também com trabalho lá, os professores são o Marco e a Carmen lá também, assim como na Aldeia. Né? Já que eu falei do Marco e da Carmen, eu tenho que falar agora da Ana e do Gil lá no Honda. Sim. E do Ronaldo Estevo, que é o instrutor do Heróis e do Tiaraju. Isso. Cara, são pessoas que eu tenho um convívio muito tranquilo, assim. Desses professores, eles não me cobram, assim. Eu fico feliz e emocionado até da credibilidade que eu tenho com essas pessoas. Porque eles são os comandantes do trabalho e eles me dão todas as tintas para... E as músicas, tu que compõe? Sim, esse ano eu fiz nem sempre. Esse ano, por exemplo, eu fiz as músicas do Tiaraju, a entrada e saída do Tiaraju. Eu fiz a saída do Aldeia e a entrada em parceria com o Gustavo Brodinho, a entrada. Então, a saída é minha e a entrada é uma parceria com ele. No Honda, foram 4 coreografias que eu fiz juntamente com o musical. Então, todo mundo ali colaborou para que a gente conseguisse fazer em tempo recorde 4 músicas. Né? Eu fiz as 2 músicas do Heróis e tem um CTG de Uruguaiana que eu toco também, que é o Sinuelo do Pago, que para mim foi uma alegria muito grande também, apesar de uma viagem muito longa, né? E a gente não tem esse espaço de tempo para ir até Uruguaiana, voltar, se perde muito tempo, então a gente evita tocar em CTGs com essa distância, né? Mas foi muito bom o trabalho, eles foram para a final, foram para o domingo também. Eu toquei esse ano para o CTG Tropeiros do Ouro Negro da Petrobras, que também foi desclassificado na Inter, por um problema de inscrição, que a gente nem fica sabendo, na verdade. Olha, aconteceu um problema, né? A gente nem fica questionando, até porque isso tem outras pessoas competentes para resolver. Né? Cada um na sua área. E eu não posso esquecer um CTG muito importante para mim, que é o CTG do Laço da Querência, que é aqui do Clube do Professor Gaúcho. Aqui em Porto Alegre. É o patrão Luiz Henrique Lamaison, né, que é um CTG do clube, é um CTG que é com carteira assinada, CTG que te dá Eles não são um CTG de competição, sabe? Eles têm uma outra cultura. Uma outra visão. Uma outra visão. Mas a gente está tentando
fazer com que eles estão indo agora para o rodeio do Mercosul. Então, a gente está tentando mostrar esse outro lado também, que é... Porque a gente se criou na competição, né, Lomeiro? A nossa vida é uma competição. Tu dividiu o palco comigo várias vezes. Várias vezes. E nesse tempo, uma coisa eu aprendi. Com mais de... Vão ser 25 anos esse ano de 2015 tocando. Uma coisa eu aprendi. A derrota e a vitória, tu sabendo de que maneira elas chegam a ti, elas têm o mesmo sabor. O mesmo sabor. Que colocação bonita, essa é a palavra que tu está dizendo. A vitória ou a derrota, dependendo da maneira com que elas chegam, tem a mesma satisfação. Eu acho sim, porque eu saí do Enarte esse ano com uma tranquilidade tremenda de que eu fiz o meu melhor. Então, o resultado não depende de mim, tem uma série de pessoas ali julgando isso, né? Então... E como tu disseste, no momento em que nós nos sujeitamos a uma avaliação, tu tem que apostar naquilo. É soberano, né? O avaliador é soberano. E é o pensamento dele. A internet hoje, o que acontece? Ela te mostra tudo o que aconteceu, né? Ela nos divulga, como o nosso programa, ao mundo inteiro, e ela te detona em 6 segundos. Sim, com certeza. A internet hoje é isso. Então tem que ter muito cuidado hoje na hora de fazer uma crítica, porque o próximo vídeo aparecer na internet pode ser o teu. Pode ser o teu. Vamos fazer o seguinte. Ele tem diversas composições. Eu vou pedir para tu pegar o violão e dar uma alegria maior nesse nosso bate-papo, que está sensacional, para tu tocar e cantar alguma coisa para o nosso telespectador da TV Tradição, porque nossos patrocinadores, nossos amigos da Tecnissan e da Erva Mate Barão gostam de uma boa música. E nada melhor do que ouvir Alexandre Brunet. Tu é que escolhe, eu não peço nada. Tá, okay. Se eu pedir, na hora que eu selecionar, eu estarei perdendo. Então... Tá ok. Bom, seria normal que eu cantasse alguma coreografia aqui, né? Mas se eu cantar o de um, vou ter que cantar de todos. Vai ter que cantar dos 4. Olha, depois eu vou ficar zangado Então contigo. eu vou cantar uma música que não é coreografia. Que não vai te deixar com compromisso. Não vai me deixar numa posterior. Geada vestiu de noiva os galhos da pitangueira, ainda caso com rosa, caso ela queira ou não queira, pra domar o meu destino, comprei um buçal de prata, nenhum pesar me derruba, qualquer paixão me arrebata. Acordoei minha viola com 6 cordas de espinho, meu canto tem cor de sangue, teu beijo gosto de vinho. Fui aprender minha milonga na água clara da fonte, o canto do quero-quero, mais que um aviso é uma ponte. O canto do quero-quero, mais que um aviso é uma ponte. Que beleza! Isso é dos Posteiros. Ou Marco Aurélio Vasconcelos? Eles gravaram isso. Eles gravaram essa música. Os Posteiros gravaram. Essa música, eu posso estar cometendo um erro tremendo aqui, mas eu acho que é do Luiz Coronel. Não estás cometendo nenhum erro. Essa música é do Luiz Coronel. Eu não tenho certeza. Não, é do Luiz Coronel. É até chato eu não saber o autor. Não, mas eu confirmo para ti. É do Luiz Coronel, porque isso mostra que o programa não é combinado. Mas o programa tem que ser autêntico. Se é um programa, a voz da tradição, como é que eu vou inventar e vou programar e vou fazer tudo certinho, tudo retinho? Se eu chegar em casa e pesquisar e eu estiver errado, mas eu te afirmo, é do Luiz Coronel. Nós vamos corrigir. Nós vamos corrigir no próximo programa, sem problema nenhum. Bonito, mas se tu compôs também agora,
esse ano de 2014, o tema Eu Sou do Sul, tu foi o autor da música Sou do Sul, não é isso? Somos do Sul. Somos do Sul. Isso, essa Somos música chegou até mim, essa encomenda, através do Célio Oliveira, que é o diretor do desfile, e que também é o instrutor lá do Clube do Professor Gaúcho, onde eu trabalho. Isso. E ele chegou e me perguntou se eu faria música. Eu digo, com certeza. Né? Então, qual era o tema? O tema era a música, tema da semana dos festejos, era Eu Sou do Sul. Então, o que eu fiz? E já tinha uma música do Elton Saldanha. Já tinha uma música do Elton Saldanha, que é uma obra maravilhosa. Para esse né? tema é sensacional. O Elton, para mim, ele é o rei do bordão, né? As músicas dele pegam e não... Ele é muito, muito bom compositor. E eu fiz essa música baseado também na música dele, Eu Sou do Sul, e baseado nos carros temáticos do desfile. Então, baseado nisso, a gente fez toda a composição da letra. Só não quero que tu me peça para tocar ela, porque a letra... Não, ela é muito longa. Ela é muito longa extensa. Não. E eu não lembro, assim, da letra, assim, para... E na TV Tradição, quem acessar o desfile vai ouvi-la toda música por completo, então não tem o porquê. Porque eu sei que ela é longa. Foi muito, muito interessante que a reprise passou no outro dia, foi reprisado o desfile e passou na TV Com no outro dia. Sim, a TV Com reprisou no outro dia. Porque a TV Com reprisa, ela passa ao vivo e depois ela reprisa. Mensagens, telefonemas, e-mails que eu recebi. Muito bonita a letra. O pessoal... Bonito. E o impressionante é que casou muito bem as narrações que tu fizesse junto com a Liliana. Com a Liliana. E com a música, né? Então, as narrações entre cada estrofe, ela vem a dar uma ênfase maior à própria letra da música. Sim. Ou seja, tu conta o que está acontecendo na avenida e a música, depois entra o refrão da música. É a trilha de um filme, né? Exatamente. Que vai te dando... Exatamente, a trilha de um filme que está entrando. Bonito, aí tu foi sendo convidado e foi tocando para esses CTGs, mas teu CTG de raiz mesmo é lá de Lajeado? É de Lajeado. O CTG Tropilha Farrapa de Lajeado. Foi onde eu comecei. Só que eu fiquei tão pouco tempo lá que não chegou a ser aquele CTG... Aquele CTG que o cara fica... Meu CTG de coração. Meu CTG de coração hoje, se eu tiver que dizer que é o CTG que me projetou, que é o CTG Tarumã de São Gabriel. São Gabriel. Esse é o CTG assim que me lançou para essa loucura toda. Sem esse CTG tu não seria o Bruneto, não seria conhecido hoje. Não seria. E daí veio o Tiaraju, que me acolheu de braços abertos, e é uma família. Cada CTG é uma família, sabe? Sem dúvida. Cada CTG... Sem dúvida. E a minha postura dentro de cada um é uma postura de respeitar cada um. Né? O que acontece no CTGA não diz respeito aos músicos. Não, e a gente não tem essa... Eu não levo para o CTGA, B ou C o que leva acontece... um para o outro. Não, eu faço meu trabalho lá. Fica lá dentro. E quando eu subo no palco para representar esse CTG... É meu máximo. É o profissional que está máximo, ali. Não importa qual é a bandeira, que a gente importa ouve, o trabalho. mas tu tocou melhor para o fulano do que eu ia te perguntar ciclano. isso agora. Se os músicos que tocam para diversos CTGs não ouvem isso de vez em quando. Às vezes acontece, parece até, porque a música do CTG A é melhor que a do B. Sim, mas é por eles que escolheram. Exatamente. E às vezes ela fica com uma pegada mais forte, fica com uma força maior e daí dá aquela impressão. Mas não, a dedicação, a postura, o respeito é igual para todos. É igual. Bonito, e numa convenção que esteve em Taquara, não lembro o ano, não vem o caso, foi aprovado que os grupos musicais, gradativamente se aproximando dos anos seguintes, as regiões teriam que contratar apenas músicos. Por exemplo, tu toca para a primeira região, para o Aldeia, para o Tiaraju. Tu não poderia tocar para a segunda ou para a terceira. Sim.
Como é que é a tua visão sobre esse aspecto que a convenção inteira aprovou? E muitos questionamentos aconteceram logo após a convenção, de alguns grupos, não foi o teu caso, manifestações, e aí a direção do MTG na época não era a mesma de hoje. A direção do MTG simplesmente colocou o seguinte: por que não foram à convenção para questionar lá e tentar fazer votar contra? Qual é a tua visão disso? A minha visão é o seguinte, é muito simples. Não concordo de jeito nenhum, porque eu acho que o CTG tem direito de buscar os músicos que ele quiser. Inclusive teve coordenadores que disseram assim: então meu CTG não participa mais do Enarte, porque na minha região eu não tenho músicos. Sim, aí foi colocado o seguinte: a região de Erechim lá, por exemplo, é uma dificuldade achar um músico. Mas quem disse foram os coordenadores, foram pessoas que estavam sentindo os problemas. E aí foi dito o seguinte quando aprovaram: mas o que faltou lá na realidade, nessa convenção, foram vocês. Os grupos musicais que tocavam tinham que estar lá. Para dar esta opinião que está dando agora no nosso programa. Porque o que foi dito a eles? Então o senhor vai preparar alguém da sua região, porque eram 3, 4 anos posteriores, e já deve ter... Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu não tenho certeza, mas que 2015, 2016 já entra em vigor 100% essa lei, pelos anos que foi dado para que as regiões preparassem os seus músicos. Na verdade, isso começou gradativo, era depois dois. Mas ela parou em 1. Não deu seguimento. Não, encerrou. Esse ano, por exemplo, tinha que ter um músico. E teve que ter um músico há 3 anos atrás, então ela parou. Tu ia acrescentando um músico da região? Eu acho que tem que incentivar outros músicos a participarem. Renovação, né? Porque eu, juntamente com alguns colegas aí, a gente não vai tocar para sempre. Sem dúvida. Né? Então tem que existir essa renovação. Mas eu acho que o direito de tu escolher quem vai tocar, eu acho que é o mínimo do CTG. Que então isso parou, essa norma parou, parou. Isso aí não estão mais... Elomir, eu ia falar porque eu achei que tu ia me perguntar o seguinte: o que eu gostaria que mudasse na... Não, isso está guardado para mais tarde. Mas pode responder agora: o que tu gostaria que mudasse no Enarte? Na tua visão como músico, na tua visão de tantos anos de Enarte. Assim, eu sou um músico que eu não questiono quem avalia, né? Eu faço meus comentários entre o meu musical, a gente poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, para tentar se adequar ao que está sendo cobrado, sendo exigido pela avaliação musical, mas eu não ligo para um desconto avaliador. Não, eu acho que se a pessoa está ali, foi indicada para estar ali, algum mérito ela tem para estar avaliando, ela tem que ter um conhecimento, porque se ela colocar alguma coisa na planilha de que não procede, ela mesma vai estar dando um tiro no pé. Sem dúvida. A única coisa e a pessoa que conhece também. Né? Sim. A única coisa que eu mudaria, que eu acho que assim, como é que eu poderia dizer? É injusto. O que eu acho injusto é o seguinte: o som do Enarte, o Enarte ele acontece num ginásio de esportes. É um ginásio que foi feito para basquete, né? Perfeito. Então ele não tem uma acústica para música. A acústica é muito complicada. As empresas de sonorização racham as costas para tentar colocar um som ali audível. Ponto. É muito difícil. O avaliador, ele pega um canal diretamente da mesa e ouve no fone. Então a referência que ele tem do fone é muito diferente da referência que nós músicos temos com toda a ambiência que está acontecendo no ginásio. Então, ali tem o ruído da torcida, tem microfonia. Os músicos estão ouvindo isso. Isso não é um som limpo e parelho para a gente. Então, muita coisa ali, ela nos deixa em dúvida. Sim, até porque o retorno de vocês não é só para vocês, ele é exposto embaixo. Exatamente, e ali gera uma diferença muito grande.
Então nós somos avaliados com uma medida e executamos a música com outra medida. E o público ouve outra coisa. Sim. São três segmentos de... E outra, nós temos 5 minutos para passar o som de 8 músicos. Então tu tem que ser muito rápido. Só a passagem de som já dá um desconforto. Porque às vezes tu não consegue. E às vezes não é culpa tua, é a culpa técnica. De um terceiro técnico ou de um cabo que quebrou, de alguma coisa. Mas isso não é uma crítica que eu estou fazendo, Elomiro. Eu entendo. Isso é uma sugestão, isso eu gostaria que mudasse. Isso. A pergunta foi o que tu gostaria que mudasse. A gente está indo para a guerra com o jurado de metralhadora e nós com o bodoque. Exatamente. Né? Exatamente. Então, se ele ouvir o que a gente ouve, talvez ele vai perceber só o que a gente percebe. Né? Então, e isso prejudica a avaliação? A avaliação não, a avaliação ajuda. A avaliação ajuda porque tu consegue ouvir tudo. Tu ouve tu ouve qualquer coisa de diferente, né? Esse ano os musicais tiveram muitos descontos, né? Muitas coisas que não tiveram apareciam. Bastante desconto. Sim, né? Tiveram. Nós tivemos. A gente conseguiu zerar os grupos musicais no domingo, mas na sexta e no sábado tivemos desconto. Ainda bem, né? Porque no domingo que... Domingo é uma grande final. Domingo não podemos... Não pode ter nada de desconto. Mas eu também não questiono. Eu não perco sono por causa disso, Elomiro, porque errar Sabes que tu é humano e quer uma coisa perfeita, tu vai ter que colocar um CD lá para tocar. Tu és a terceira pessoa que participa do nosso programa e eu faço a mesma pergunta, que está envolvido no Enarte. Sim, sim. O que mudaria no Enarte? E a colocação é a mesma, é a passagem musical. E tu acrescentou mais ainda agora com o problema do retorno. Do fone. Porque o avaliador tem um fonezinho de ouvido, só ele ouve a mesa. Vocês ouvem todo o barulho e a caixa de retorno para vocês é uma caixa ampla. Não é uma coisa de fone de ouvido de vocês. Então isso é uma coisa que melhoraria ainda mais a qualidade musical. É que na verdade, eu nem estou muito preocupado com a qualidade do som. Não é isso. Porque eu acho que tu tem que chegar ali e tem que tocar. A qualidade do som é de responsabilidade de quem está sonorizando. Né? Porque hoje em dia todos os músicos têm instrumentos bons, ninguém mais tem aquele instrumento que é... Que tinha que afinar no ouvido. Não. Hoje tudo é com afinador, tudo certinho, tudo bonitinho. Então a qualidade do que vai para o ginásio não passa longe da gente. Mas eu acho que poderia se mexer nessa parte. Porque a qualidade não é o problema. Eu acho que o problema é daqui a pouco tu prejudicar um trabalho de um ano inteiro, né? Porque um desconto hoje as coisas são resolvidas ali na 3 casas depois da vida. No milésimo e daqui a pouco tu pode colocar um trabalho a perder. A gente trabalha para que isso não aconteça. A gente ensaia para que isso não aconteça. Mas lá tem uma atmosfera diferente, Sim. Tem uma emoção diferente. Sim. O teu coração não bate da mesma forma. A tua cabeça não pensa da mesma forma. Porque o evento é muito grande. É muita responsabilidade, Lomero. Tu sabes que quando os nossos participantes que pensam nessa disputa acirrada do primeiro, segundo, terceiro lugar, se conscientizarem. Os participantes, não estou falando em coreógrafos e musicais, estou falando dos participantes num todo, se conscientizarem que são todos artistas e grandes artistas amadores, Sim. que investem de seu próprio bolso, de seu próprio tempo, para fazer o espetáculo que é o Enarte. Quando as pessoas se conscientizarem disso, não vão mais dar bola para primeiro, segundo ou terceiro. E já tem muita gente com essa filosofia de visão do Enarte. Não, eu quero estar em Santa Cruz. Não importa se eu vou ser o campeão ou não. Isso ainda, graças a Deus, hoje é uma minoria que quer ser o primeiro e quer ser o segundo. Porque o que está se sentindo nos participantes do Enarte, aqueles que dançam o Enarte, prendas e peões e coreógrafos, eles querem mostrar o melhor trabalho, querem ganhar sim, mas eles ficam realizados quando o trabalho deles foi para o tablado e foi apresentado. Sem dúvida. Eles deixam para questionar depois, quando forem olhar as planilhas, tal, é outro segmento, mas a gente vê a realização daqueles
peões e daquelas prendas ao apresentarem o seu trabalho. Imagina um musical, que criou uma música, foi lá, tocou e cantou. Elomira, nós temos uma série de participantes do Enarte. Tem grupos que a vitória deles é conseguir pagar um ônibus para ir para Santa Cruz. Eu sei. Tem grupo que a vitória deles é ir para Santa Cruz. Tem grupos que a vitória deles é passar para o domingo. Tem grupos que a vitória deles é ir para os 10. Tem grupos que a vitória seria entre os 5. Tem grupos que querem ser o primeiro. Então nós temos muitos concorrentes diferentes. Mudaria no Enarte também, eu tinha que ter mais premiação, mais troféus para outras categorias. Tu sabes que... Já temos para as coreografias, mas deveria ter para, sei lá, o grupo... Como na Califórnia tem a linha campeira e a linha urbana, tinham que ter linhas para que todo mundo... Porque, na verdade, hoje o Enarte é um sai rindo e 39 sai chorando. Exatamente. Aquele troféu, que eu tive o privilégio esse ano de apresentar todo o Enarte, para minha felicidade, que eu me sinto envolvido, mesmo chamando o CTG, eu me sinto envolvido no Enarte, estando ali apresentando. Aqueles 20 troféus para os participantes do domingo, eu vou te ser sincero, eu não vejo significado nenhum naquele troféu. Troféu para os 20 participantes do domingo. Queria que ser algo diferente para os 20 campeões do domingo. Eu ficaria mais feliz. Sim. Bom, aí tem os 5 destaques que não vão participar das eliminatórias. Os 20 campeões são, em vez de dizer os 20 classificados para domingo, os 20 campeões são fulano, 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 fulano. No domingo, nós temos aqui a lista de 5 destaques especial para 2015. Sim. E aí entra os 5 primeiros. Sim. Não sei se isso mudaria alguma coisa no sentido de espetáculo, no sentido de investimento e tudo mais. Mas uma coisa eu te digo, toda essa circulação de conversas na rede social seria bem menos colocada. Pode ter certeza disso. Mas, Brunito, vamos continuar falando do teu sucesso. Que eu sei que cada dia que passa, graças ao homem velho lá, é maior do que a gente pensa. E agora tu nos traz aqui um trabalho que é Bruneto e Grupo Santa Fé. Isso. E eu vou te pedir que tu cante mais uma, antes de nós falarmos deste progresso maravilhoso aqui, que tem uma promoção ao telespectador da nossa TV Tradição, que o Bruneto traz, Bruneto e Grupo Santa Fé nos traz aqui para o nosso telespectador. Canta mais uma para nós, Bruneto. Do teu repertório, do repertório que tu escolheste para trazer para os nossos telespectadores da TV Tradição. Cada vez que um campeiro abre o peito, num galpão de interior que ele traz, quem não quer o Rio Grande cantando, com razões sem sentido desfaz, mas no meio de cantos estranhos, momentistas e circunstanciais, surge o forte refrão das campanhas, entoado por vozes rurais. Dele boca essas bocas cantoras, redentora da voz dos galpões, dele bate e desate esse brado dos sagrados rituais dos fogões. Dele boca essas bocas cantoras, redentora da voz dos galpões, dele bate e desate esse brado dos sagrados rituais dos fogões. Alexandre Bruneto, grande Bruneto, o homem que toca e canta para alguns CTGs do nosso estado do Rio Grande do Sul. Fora do estado, toca, Bruneto, não? Eu toco muito pouco. Eu fui ano retrasado fui convidado para tocar CTG Farroupilha de Campo Grande. Campo Grande. Foi uma experiência muito bacana, muito bacana. Nós ficamos em 4º lugar no Fenarte. Fenarte. Festival Nacional, né? Isso, em Goiás. O Fenarte. Isso, a gente ficou em 4º lugar, só que tinham 2 grupos do Rio Grande do Sul. Né? Tinha o União Gaúcha e o Piá do Sul. Então, eu me sinto vice quase. Meu Deus! E o Santa Mônica, que ficou em 3º, que é um CTG de Curitiba.
E eles foram muito bem. Foram muito inclusive bem. deu uma polêmica muito grande na época se os grupos do Sul deveriam participar e tal. Eu acho que sim. Eu acho que deveriam mandar representantes, mas participar sim. Não concorrer. Não, a discussão era se deveriam competir ou não. Porque se a gente tem dificuldade aqui com músico, com coreógrafo, com bailarino aqui... Imagina lá. Então eu acho que... mas é o que eu acho, assim. Acho, tipo, sem milindrar ninguém. Não. O Fegadã agora chegasse a tocar também? Não. O Fegadã não chegasse a participar? Não. A gente... Essa linha do campeiro para quem toca Enarte, ela é um pouco diferente. E eu tenho os meus grupos, assim. Eu procuro não viajar muito e não entrar em outras searas, assim, para que eu não deixe desassistir dos meus trabalhos aqui. Tá certo. Então eu prefiro, às vezes... Muito longe, perde 2, 3 dias em deixar viagem. de ganhar alguma coisa, às vezes é ganhar. É ganhar. É ganhar. Né? Tu deixa de ganhar um pouquinho mais ali, mas tu deixa o teu trabalho sempre bem tranquilo, com as pessoas satisfeitas com o que está fazendo. Isso é bom. Bom, nosso telespectador é o seguinte, o Bruneto nos trouxe aqui esse trabalho promocional, que é Bruneto e Grupo Santa Fé. Tu que estás aí do outro lado do teu computador, que não é da telinha da TV, do teu computador... Sim. Os internautas, porque a TV Tradição é cultura para o mundo todo ver, então é muito fácil. E escrever no Facebook, dizendo para nós que assistiu o programa e como é o nome desse trabalho, vai passar aqui no estúdio da TV Tradição e vai receber esse CD aqui do Bruneto e Grupo Santa Fé. Pronto, dei o nome. Então vai ter que ver lá o nome e escrever para nós, nós temos 10 exemplares aqui para mandar para os nossos... E não precisa ter gostado do programa. Não. Pode não ter gostado, que vai ganhar o CD também. Não quero que tu coloque o programa foi bom. Não, nome do CD a gente estamos colocando aqui, porque o programa é sempre ótimo, porque nós temos 2 grandes patrocinadores, que é a Tecnisan Soluções e Meio Ambiente, Erva Mate Barão. Aliás, Barão, nós vamos tomar mais um bom chimarrão aqui. E esse grupo, tu que fez, tu que criou, como é que foi? Sim, esse grupo, há 3 anos atrás, a gente decidiu... 3 anos? 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, nós decidimos que nós iríamos parar de tocar para grupo de dança. E iam fazer um grupo para baile? E vamos não. Baile não é um grupo para baile. É um grupo para... A gente gostaria de mostrar a música gaúcha de outra maneira. Não sei se deu certo, não sei se funcionou. Isso o público que vai dizer. E a gente decidiu, nós vamos parar de tocar nos musicais de Bernardo e vamos nos dedicar a esse trabalho. São quantos integrantes do grupo? Eu, Paulo Gago Gomes, que é o Gago. O Gago. Osiel Figueiró. E o Ezequiel Detoni, que é um acordeonista de Bento Gonçalves. Nós 4 formamos o Grupo Santa Fé. Só que de lá para cá as coisas aconteceram de uma forma muito bacana, convites e talvez até pelo Grupo Santa Fé, a gente começou a divulgar ele na rede e os grupos de dança começaram a entrar em contato, querendo o Grupo Santa Fé para tocar para que formasse um musical dessas entidades. E deu certo, hoje o Santa Fé está muito bem. Mas não é o Santa Fé que toca para esses CTGs, não, é o Bruneto. Sim, alguns são. Por exemplo, no Tiaraju, é o Grupo Santa Fé que toca. No Tiaraju. No Aldeia, é o Grupo Santa Fé, mas mais integrantes do Aldeia. Claro, tem o Paulinho do Aldeia, tem o Daniel Castilhos, tem um pessoal da casa lá que é fantástico. Então a gente vai unindo forças. Né? No Heróis Farroupilhas toca o Grupo Santa Fé, em Uruguaiana também. Então a gente tem uma formação. E essa ideia do show que vocês iniciaram? Sim, a gente fez shows na Semana Farroupilha, a gente faz shows em empresas, muitos shows. A gente fez uma série de shows em Gramado e Canela. Então a gente vai tocando. E essa música, a gente tenta levar a música gaúcha de uma forma, como é que eu vou te dizer? De uma forma... trazendo aquela música que
que não se grava mais, que não se ouve mais, e a gente tenta trazer ela com uma versão um pouquinho mais arejada, um pouquinho mais... Eu estava lendo, aqui são modernas, músicas já gravadas por outros grupos que vocês regravaram. Isso. Esse trabalho exatamente para colocar essa modernização, ou essa diferencial nas próprias músicas. Eu queria falar de um projeto meu que é muito importante. Ótimo. Esse projeto agora vai sair em primeira semana de março, que é um CD com 20 coreografias, músicas que foram feitas para coreografias, né? Nos músicos vai ser um CD comemorativo aos meus 25 anos Com músicas feitas para coreografia, Isso. para a entrada e saída de CTG? Isso, entrada e saída. Músicas que foram... Em março tu vai lançar esse trabalho? Isso, na primeira semana de março. Quem sabe eu posso vir aqui e lançar. Não, já está convidado para vir lançar o CD aqui, com certeza. E a gente já está em estúdio, já está produzindo. Então a gente vai pegar aquelas 20 coreografias que saíram da dança e se tornaram músicas um pouquinho mais conhecidas e vamos apresentar, vamos divulgar para o público aí. Tem um público muito grande dentro do CTG que fica cantarolando essas coreografias anos e anos. Eu ouvi isso hoje. Minha filha olhando um shot de um determinado CTG na internet e disse, pô, que música bonita é essa? Não te chamou atenção? Eu disse, poxa, eu começo a ouvir música sexta-feira às 9 da noite, for até domingo de noite, eu não presto atenção, por mais bonita que seja. E ficou cantarolando aquela música. Então chama muito a atenção de quem está de fora essas músicas. E vocês vão gravar um CD com essas músicas. Isso, a gente já está produzindo. A gente está escolhendo o repertório, já tem 12, 13 músicas escolhidas. Grupo Santa Fé. O Grupo Santa Fé. A gente vai pegar algumas pessoas convidadas, porque tem algumas coreografias que tem uma voz feminina, por exemplo. Então a gente vai inserir, tem algumas coreografias que tem um violino, que no nosso grupo não tem, mas aqui a gente quer dar aquela textura da maneira que foi apresentada no festival, né? E o festival que eu falo é o Enarte. O Enarte. E está conseguindo fazer 25 músicas já, 25 anos. 20 músicas, Eu até gostaria que fosse 25 músicas para os 25 anos. Mas não vai ser, porque fica muito extenso e 20 eu já acho muito, muito, muito grande. Tu vai deixar agora um contato ao vivo aqui para o nosso telespectador, o grupo, porque como a TV Tradição transmite ao mundo inteiro, de repente o pessoal fora do estado, que não te conhece ainda, ou que não ouviu falar, assistiu o nosso programa e se interessou. Como é que faz para contatar e contratar o Bruneto Grupo Santa Fé? Tem o meu celular, que é 51 920 48168, 9204 8168. Tenho da minha casa, que é 3516 0376. E tem o meu e-mail, que é bruneto, com 2 T's, brunetoalexandre@hotmail.com. Isso, tudo que ele falou, nem me preocupei, porque depois o nosso cinegrafista, o André Jacques, vai editar para nós, mas eu fiz questão que tu dissesse, que aí ele, na audição, ele já edita para nós, vai ficar fácil do nosso telespectador poder anotar tudo isso e contratar o Grupo Santa Fé. E o pessoal tem procurado o Bruneto para shows, as empresas principalmente? Assim, o nosso grupo, ele trabalha muito num certo período, que é aquele mês que antecede setembro, depois de setembro um pouco, final de ano agora, mas janeiro, fevereiro, março, abril, aquele início de ano é muito parado. Janeiro e fevereiro. Tem gente que diz que tem agenda de janeiro a fevereiro. Com a música gaúcha, olha, grupos de baile, alguns artistas aí que estão na crista. Até os CTGs dão uma parada janeiro e fevereiro. Exatamente. Então nós somos um grupo genuinamente de CTG. Né? Nós somos um musical de CTG que tenta fazer um trabalho. Eu não tenho só trabalhos com CTG e com música gauchesca. Eu ia te perguntar isso agora, se tu só faz e só toca música gauchesca? Não, eu trabalho como professor numa escola chamada Kennedy, na Zona Norte de Porto Alegre. Eu trabalho com musicalização para crianças e adolescentes. Eu trabalho lá há 3 anos já. No colégio Kennedy. Kennedy, isso. Eu trabalho com jingle, eu faço jingles de todos. Eu tenho uma música muito conhecida, que se alguém quiser entrar lá no meu... Eu tenho um Face que é Bruneto Produções, onde ali eu coloco todas as informações que algum cliente, alguma pessoa interessada no meu trabalho como compositor ou como músico, precise saber, está ali.
Bruneto E Produções. tu dá aula só nessa escola lá ou tu dá aula particular? É uma rede... Nosso espectador tem um filho lá que ensina e gostou de... Sim, é uma rede de colégios, né? Uma rede de rede de colégios. E então, quem que surgiu essa ideia de... Pois São colégios estaduais, municipais? É uma escola particular. É uma rede de escolas particulares e que a minha filha estudava lá e alguma professora falou para ela que precisava. Não tinha um professor de música e daí eu mandei meu currículo para lá e estou lá até hoje. Que beleza. Né? Às vezes a maioria dos meus trabalhos eu não fico pela minha qualidade, eu fico porque eu sou simpático. E tu gosta do pessoal? Eu gosto. O pessoal, esse cara é muito simpático. Então vamos ficar com ele por aí. É isso aí. Não, mas tu canta muito bem, né, Bruneto? Isso aí é redundância em falar isso em relação às tuas músicas e tudo mais. Se tu não tivesse conhecimento, não adiantava ser simpático. Né? É muito tempo de estrada, né? Sim. Tu vai aprendendo as coisas. É a maior faculdade que tem é a própria vida. Tem coisas que essa gurizada que está começando a tocar agora, eles só vão enfrentar algumas dificuldades no decorrer no processo, no caminho, na estrada. Porque não tem como dizer, em tal festival vai acontecer isso aqui. Então, é na hora que tu tem que resolver. E a gente, com um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência, tu consegue resolver as coisas com um pouco mais de rapidez, né? E dentro dos CTGs, como Tiaraju, Aldeia, Ronda Charrua, lá em Uruguaiana, que tu toca, em São Gabriel, que é o Tarumã, por que os CTGs não se preocupam em tentar pegar o musical para tentar criar outros músicos? Por que não tem essa cultura dentro dos CTGs? Tem da declamação, tem da chula, tem a escolinha das danças, que é aquelas criancinhas que mal se mexem, todo mundo chora e se emociona, porque são crianças. E na música a gente não sente isso dentro dos CTGs, que é uma necessidade. Tu disseste há poucos minutos atrás, que não vamos tocar para sempre. Isso é uma realidade. Eu poderia te falar várias coisas. Não pensasse nisso, em criar um projeto nessa linha? Eu já vi. Só que por exemplo, os músicos, os músicos que estão atuando, eles não têm muito tempo disponível. Por exemplo, tu não pode pegar um menino aí que está começando e jogar dentro de um musical que nem o nosso. Não. Então, ele vai ficar perdido e a gente não vai ter esse tempo para... Mas existem várias escolas. Só que o CTG, o Enarte, o rodeio, o concurso, a cada dia que passa, ele exige uma precisão maior. Então o CTG ele fica com o pé atrás. Será que eu vou botar essa gurizada nova aí ou vou chamar os caras... O que adianta eu investir num grupo se eu não tenho bom musical? Mas existe uma série de meninos aí que estão se juntando e estão andando. A gente vê isso na Semana Farroupilha. Sim. Aqueles jovens com uma gaita nas costas, com violão nas costas. Começa a surgir, começa a olhar, começa a ver. E eu senti isso este ano no Parque da Harmonia. Tem uma coisa que também é interessante. O menino que está numa idade de começar a aprender e tocar ali, entrando para juvenil, ele não quer o compromisso de tocar. Ele quer participar do CTG, como nós participamos. Eu até os 15 anos, 16 anos, eu tocava, mas eu queria participar. Eu queria participar, eu queria sapatear, eu fui há 80 quilos atrás, eu fui um chulhador também, dancei chula. Mas que tal, grande chulhador. Chulhador. Não, tá certo. Um abraço pro Lúcio Mauro, pro Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira, sabe isso que eu dei de presente, Marcelo Oliveira, uma fita cassete, dei de presente pro pai dele. Marcelo Oliveira chuleando pelo Tiaraju em 92, da grossura desse microfone aí. Na época ele nem sonhava em ser o artista consagrado que é hoje, né? Aquilo é um fenômeno. É um fenômeno, mas já foi um chulhador também. Eu não Lúcio Mauro já foi um grande chulhador. Eu não sei qual horário que as pessoas vão assistir. Às 19 horas. Porque senão eu poderia contar algumas histórias minhas dos Marcelo Oliveira, mas é impróprio. Impróprio para o horário. Não, pro horário, impossível. É 19 horas. O programa vai às 19 horas e depois fica no site da TV Tradição, tu assiste quantas vezes tu quiser depois. Então, não convém. Não convém. Mas esse pessoal, hoje que a gente vê, o Marcelo Oliveira, o Bruneto, ele mesmo disse aqui agora que já foi chulador. Rogério Melo, o Rogério... Já dançou chula.
O Rogério, quando eu tocava no Tarumã, em São Gabriel, ele era meu rival, ele era cantor do Caiboté. Isso. Dois CTGs de... Eu gravei com eles, foi o ar dia 1º agora, com César Oliveira e Rogério Melo. Nosso programa é assim. Sim. O bate-papo com eles foi o mesmo. E o César pegando no pé do Rogério porque... Tinha que dançar chula. Tinha que dançar chula, exatamente. Tal. E ele disse, não me provoca, eu já danço hoje mesmo. Tal. Não, deixa assim, não provoca. Tal. Ficou naquele bom papo. Gente boa demais. Então a gente vê o que é mais belo em tudo isso é que não saíram daquela sequência de tradicionalista, ou naquela linha do tradicionalismo. Iniciaram no CTG, dançaram chula, dançaram invernada, passaram... seguir o seu caminho naquilo que eu mais gosto de fazer, que é tocar e cantar. E continuo fazendo mais profissionalismo ainda Sim. do que aquilo que faziam. Bruno, tu gosta do que tu faz? Eu amo o que eu faço e se eu não gostasse é a única coisa que eu sei fazer, então eu ia ter que fazer mesmo não gostando. Mesmo não gostando, eu tenho que fazer. Não, E a família, Bruno? Tu mesmo disseste que tem a esposa, 2 filhos. Eu tal. tenho uma Como menina... é que fica a família com essas viagens, essas andanças? Minha família é uma bênção, Elomir. A Lívia, que é minha esposa, ela me conheceu já como músico, então ela sabia. Sabia das tuas Mas andanças. o meu fim de semana é segunda-feira. Acredito. Né? Eu não deixo de sair com a minha família, de fazer minhas coisas. A única coisa é que às vezes eu tenho que trocar um domingo por uma segunda. Sem dúvida. Né? Então eu tenho uma menina de 11 anos, que é a Gabriela, e o Rafael, que tem 40 dias. 40 dias, o Rafael sai agora no Facebook ali, exposto ali. Já tá Pai tocando mais violão, coruja que inclusive. esse, mas que tal? Tá certo? Tá O certo. Rafael, uma surpresa pra gente. Pô, né? que maravilha, que maravilha. Bruneto, o nosso programa está... tu viu como passa muito rápido? Muito rápido. É muito rápido. A gente teria assunto para ficar aqui falando mais 1 hora tranquilamente, mas nosso programa tem um limite de tempo, que é de 1 hora, e nós teríamos muito mais para continuar conversando. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder conversar aqui contigo. Nós somos amigos, nossos telespectadores fiquem sabendo, somos amigos de longa data. Porque amigo não é aquele que tem que estar todos os dias se falando, Não, a gente se encontra e se olha e continuamos os mesmos de anos atrás. E esse grande profissional, esse intérprete, músico e compositor, Alexandre Bruneto, que tem, então, esse trabalho. Assistiu o nosso programa, escreveu no Facebook o nome Bruneto e Grupo Santa Fé, vai passar no Estúdio da TV Tradição, a gente vai agendar e no momento que nos encontrarmos por esse Rio Grande afora ou pelo mundo afora, a gente faz chegar até as mãos de vocês esse trabalho que o Bruneto nos trouxe aqui em primeira mão. Isso é coisa recente. Ele já tem 1 ano, não é tão recente assim, já tem um ano. Isso. Em março, então, nós vamos fazer o lançamento então, das 25 músicas inéditas. Por que inéditas? Porque não estão gravadas. Não foram gravadas. Foram músicas que participaram em festivais do Enarte. Elas estão... Especial do Enarte. Tem algumas músicas que a gente gosta muito e elas têm só aquele áudio do ao vivo. Às vezes fica muita coisa ali escondida. E às vezes músicas com conteúdo lindo, letras lindas, e as pessoas não podem... Exatamente. Excelente trabalho. Todas praticamente estão no YouTube... como um plano de fundo para algum grupo de dança, mas a gente quer pôr elas um pouquinho mais em evidência. Um trabalho único. Elomir, eu que gostaria muito de agradecer, eu acho que esse espaço talvez ainda não esteja no lugar que tu queres, mas eu tenho certeza que vai prosperar e vocês vão chegar numa audiência tremenda com isso aqui, porque isso aqui é muito importante para que a gente divulgue. Eu acho que as pessoas têm que saber o que acontece, e o que acontece no Enarte, o que acontece no Rio Grande do Sul, o que acontece na música, porque tu sabe que a mídia ela tem algumas pessoas que já tomaram conta, então esses espaços para a gente que está no anonimato é muito importante, muito importante. No anonimato fica por tua conta, porque nós tradicionalistas conhecemos os nossos artistas. E quando fui convidado para fazer esse programa, eu disse, só se for para conversar com personalidades. Sejam elas músicos, instrutores, dançarinos, autoridades, sejam políticas ou não, só se for para conversar com personalidades. Então vamos fazer 3 programas pilotos. Esse nosso é o 35º programa. E nós temos 2 grandes patrocinadores, que é a Tecnisan Erva Mate Barão
Então, quanto ao sucesso do programa, eu continuo acreditando a cada programa que eu gravo, Bruneto. Sim. Porque desses 35 programas, nenhum... mas foi igual ao quarto, foi igual... Eu entrevistei o Tiago Cambono, entrevistei o César Oliveira e o Rogério Melo, hoje estou falando com o Alexandre Bruneto, nenhum é igual. Porque o meu entrevistado é diferente. Sim, sim. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória e todos são tradicionalistas. Então, isso que faz a grandiosidade deste programa A Voz da Tradição. São os entrevistados que eu trago. Neto, com os músicos eu faço isso. Vamos encerrar esse programa com mais uma bela música com Alexandre Bruneto. Vamos embora. E dizer aos nossos telespectadores, as prendas dos peões, que saciaram sua sede do saber com a cacimba de cultura, que é o Alexandre Bruneto, nessa noite de hoje, que nosso programa Voz da Tradição tem o patrocínio da Tecnisan, Solução em Meio Ambiente, sanitários portáteis, containers e muito mais. A Tecnisan é uma empresa com mais de 20 anos de experiência no ramo. E erva mate chás, erva mate barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. Nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia, porque quem nos auxiliou na transmissão de hoje foi ele, o André Jacques, o nosso cinegrafista, que faz com que esse programa seja mais belo e mais bonito ainda, além dos nossos entrevistados. Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar. O pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar. Americana, pátria morena, quero tener guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncha volar, esteira de vento e luar, vento e luar.